Boa noite, irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma partilha da palavra, aqui pelo Instagram da Comunidade Católica Santos Anjos. Já quero com muita alegria dar boa noite à minha irmã Sônia, que é a primeira a entrar. Seja bem-vinda. Vocês conseguem aí me ver bem, me ouvir bem? Iranima, boa noite. Meu irmão também, boa noite. Vamos juntos partilhar a palavra de Deus nessa noite de quarta-feira, dia 21 de outubro. Que Deus possa já preparar o nosso coração para receber dele a palavra que deseja nos salvar nessa noite, que deseja nos curar nessa noite, nos libertar, né? Hoje a palavra que nós iremos partilhar é bem especial, todo mundo já conhece, né? E a palavra de hoje é uma palavra de acolhimento. A palavra do Pai que deseja nos acolher nessa noite. Quando Ele acolhe, Ele restaura, Ele cura, Ele renova, Ele dá ânimo, né? Então que você possa já pegar a sua Bíblia para poder acompanhar essa palavra conosco. Quero dar boa noite à minha irmã Tânia, que entrou, ao meu irmão Adriano, minha irmã Marise, minha irmã Deise, sejam todos bem-vindos. Minha irmã Gessi, boa noite, perdão. Deus abençoe vocês. Eu sei que Cissa é Gessi, viu? Sejam bem-vindos. Vamos aguardar só mais um pouquinho. E você já pode ir ouvindo essa canção. Você consegue ouvir bem? Já conhece essa canção? Todo mundo conhece, né? Muito conhecida nossa. Já sabe aí pela canção qual palavra nós iremos partilhar nessa noite, não é verdade? Quero só esclarecer que durante algumas quartas-feiras, acho que 6 quartas-feiras, nós iremos fazer essa live da quarta-feira aqui da partilha da palavra de Deus às 8h30, às 20h30, tá? Então, em algumas quartas-feiras, a gente vai fazer aqui às 8h30, ok? Você já pode pegar a sua Bíblia, você já pode abrir a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 15, versículo de 11 a 32, tá bom? Evangelho de São Lucas, capítulo 15, de 11 a 32. Quero dar boa noite à minha tia, minha irmã de comunidade, minha madrinha Ana Lúcia. Deus abençoe. Ao Jona, que entrou agora. Eu acho que é da comunidade Efésios 6, não sei. Seja bem-vindo. Deus abençoe você nessa noite. Vamos então? Pega a tua palavra que está em Evangelho de Lucas, capítulo 15, de 11 a 32. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus para que possamos nessa noite ter o entendimento da palavra de Deus, né? O Espírito Santo é aquele que nos socorre, aquele que manifesta a vontade do Pai, aquele que nos apresenta a vontade do Pai. E quando meditamos a palavra de Deus, é muito importante a gente pedir o Espírito Santo para que ele venha sobre nós e possa abrir a nossa mente, para retirar de nós conceitos que nós já vamos estabelecendo em nosso coração, principalmente quando a palavra é uma palavra já escutada, né? Uma palavra que a gente sempre partilha, mas que a gente prepare o nosso coração para receber o novo do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo ele faz nova todas as coisas. Então nós vamos orar pedindo ao Espírito Santo que possa abrir a nossa mente para o entendimento e possa abrir também o nosso coração para poder receber aquilo que o Senhor deseja nos dar nessa noite através da sua palavra. Amém? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Junto comigo, vamos, irmãos, rezar então. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai, eu quero te louvar nessa noite, pela oportunidade de salvação que tu nos concedes, ó Pai. Quero vos louvar, Senhor, porque
Jesus Cristo, seu Filho, foi dado a cada um de nós para nos salvar e por nós foi pregado numa cruz para que possamos receber a redenção. Nessa noite eu quero te pedir, ó Pai, que a Tua palavra, ao ser proclamada aqui, possa trazer também salvação a cada um de nós, a cada um que está entrando nessa live, a cada um que irá escutar essa live posteriormente. Que a Tua palavra que salva, que liberta, que cura e que restaura, já possa ir realizando em nossa vida, em nosso coração, em nossa mente, aquilo que é o Teu desejo. Quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que venha abrir os nossos olhos para o entendimento novo dessa palavra. Que Tu possas atualizar essa palavra em nós, ó Espírito. Que Tu possas trazer para nós a novidade que o Pai deseja para nós nessa noite. E que possamos saborear da doçura, da beleza, do amor, da misericórdia dessa palavra. Eu, junto com os meus irmãos e eu, nessa noite, queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, que prepare o terreno do nosso coração para que a palavra, ao ser lançada, possa germinar, dar fruto e que possamos progredir na santidade. Tudo isso nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, a mulher que soube acolher à vontade a palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aos irmãos que chegaram aí, uma boa noite, sejam bem-vindos. Não vi nome de todos, mas sei que a Solange está presente, a Fatinha está presente, sejam bem-vindos, tá bom? Nós vamos partilhar hoje o Evangelho que está de São Lucas, do capítulo 15, nos versículos 11 a 32. É um Evangelho um pouco longo, né? Mas é importante a gente ler para a gente poder entender o contexto dessa palavra. Uma palavra muito conhecida por todos nós, né? E que possamos nos abrir para aquilo que o Senhor quer nos dar nessa noite, né? Para a salvação que Ele deseja nos conceder nessa noite. Boa noite, minha irmã Tereza Cristina, seja bem-vinda também. A parábola do filho pródigo, né? É essa a palavra de hoje. E diz assim, de hoje que eu tô falando da partilha, né? Lucas 15, de 11 a 32. Disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dai-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se ao serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Levantar-me-ei e irei ao meu pai e direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Trata-me como a um dos teus empregados, porque não sou digno de ser chamado de teu filho. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Este ainda o viu longe
e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e põe-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. Filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: voltou o teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolorizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou esse teu filho, que gastou os teus bens com meretrizes, logo lhe mandastes matar o novilho gordo. Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essa palavra possa nos guardar e nos livrar de todo mal nessa noite. Bom, é uma palavra bem conhecida, né, de todos nós. E quando eu rezei que o Senhor me deu essa palavra, a primeira coisa que eu perguntei ao Espírito Santo: ó Espírito, o que tu queres de novo que eu fale dessa palavra, né? Ou talvez o que tu queres que eu fale novamente de velho dessa palavra, e aí tu transformas em novo, porque tu fazes novas todas as coisas. E aí eu fui rezando essa semana, e no final da semana passada, e eu fui rezando com essa palavra. Essa palavra, para a gente entender o contexto dela, é uma palavra que segue aquelas parábolas que Jesus fala da ovelha perdida, que Jesus fala da mulher que perdeu a moeda, né? Que Jesus está falando justamente sobre os perdidos e encontrados, sobre aqueles que perdem ou aquilo que perdemos, e da alegria do reencontro, da alegria do encontrar-se, do estar novamente de posse daquilo, seja um objeto ou seja uma pessoa. E antes de Jesus começar a falar essa parábola, lá no início do capítulo 15, o Evangelho diz o seguinte: aproximou-se de Jesus publicanos e pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam: este homem recebe e come com pessoas de má vida. Jesus sondando o coração, não dos pecadores nesse momento, mas Jesus sondando os corações dos fariseus, dos publicanos, dos escribas, que murmuravam e que julgavam em seus corações a postura de Jesus diante daqueles pobres pecadores, dos miseráveis. Jesus começa então a contar essa parábola. Ele começa contando a parábola da ovelha perdida, da alegria do pastor ao reencontrar a sua ovelha, da alegria do pastor ao deixar um pouco as 99 de lado e se dedicar àquela que se perdeu. Jesus começa então a contar a parábola da mulher que perdeu a moeda, e aquela moeda era valiosa, né? Valia para ela, e quando ela achou, ela entrou em júbilo, né? Porque achou a moeda. E depois Jesus conta essa parábola do filho pródigo. O que Jesus quer dizer primeiramente com essa parábola, né? Pensando que nós hoje podemos nos colocar em muitas posições nessa parábola.
E a primeira posição que a gente pode se colocar é no lugar desses fariseus, desses escribas, que em seu coração murmuravam a atitude de Jesus ao se aproximar daqueles que eram pecadores. Ao comer, ao sentar-se com aqueles que eram ditos como impuros, como aqueles que não conheciam o Evangelho. E quantas vezes nós hoje somos esses, entre aspas, juízes que gostamos de julgar a postura do outro e julgar aqueles que caminham com outros, né? Quem anda com porco, farelo come, né? Quem anda com morcego dorme de cabeça para baixo, não tem, né? Uns negócios assim. Mas a postura de Jesus aqui é justamente a postura daquele que é obediente ao chamado do Pai. Porque a palavra nos ensina que Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. A postura de Jesus em se aproximar-se dos pecadores é a postura daquele que executa com excelência o mandato do Pai na vida dele, a missão no qual ele foi imbuído, ele foi investido, que era de buscar aqueles que estavam perdidos, de trazer a salvação para aqueles que eram pecadores e que são pecadores. Portanto, o lugar de Jesus ficar não é que não é o lugar de ficar com pessoas boas, né? Não é isso que eu quero dizer, mas o lugar onde Jesus podia exercer a sua missão era no meio dos pecadores. E é nesse meio que muitas vezes nós rejeitamos que nós devemos estar não para se misturar com eles, mas para ser uma palavra, uma luz no meio deles. E muitas vezes nós julgamos até mesmo os das nossas famílias, né? Os membros de nossas famílias que não frequentam a igreja, não declaram que Jesus é o Senhor, né? Enfim, o que tem outras crenças. E muitas vezes nós queremos nos afastar de alguns familiares por convicções nossas, por julgar que somos melhores e que não devemos estar na presença daqueles. A presença de Jesus no meio dos pecadores, ele tinha uma missão. Muitas vezes o Senhor nos coloca no meio de pessoas incrédulas, descrentes. E não é para ficarmos no nosso canto isolado, mas é para exercermos uma postura de cristão no qual nós somos missionários, anunciadores da palavra de Deus, né? Agora, não é para se misturar com eles, mas é para ser luz neles, né? Naquele contexto, naquele local. A palavra nos ensina que uma luz, para que serve uma lâmpada? Se a gente colocar ela debaixo da mesa. Para que o Senhor te fez missionário? Para que você é um batizado, missionário por natureza, pela graça do batismo, se você quer ficar escondido debaixo da mesa? Não é? Se quando a sua família reúne, você diz, eu prefiro não estar junto. Não estou dizendo que você tem que ser um com eles, no sentido de fazer o que eles fazem. Eu quero dizer que nós precisamos ser luz aonde eles estiverem. Afinal de contas, gente, a nossa família são os nossos próximos de hoje. Amar o próximo, né? Quem é o próximo? A começar da nossa família, da nossa casa, com toda a dificuldade que nós temos de convivência, principalmente com aquelas pessoas mais difíceis, e que a gente tem uma tendência a afastar-se dele. Então essa é a primeira lição, digamos assim, né? Se é que eu posso assim dizer, que Jesus nos ensina com essa palavra, né? Se você é luz, você precisa clarear a vida das pessoas. Então, por onde você passar, será uma oportunidade de você acender a sua luz e mostrar quem você segue e manifestar ali o amor de Deus e ser um testemunho vivo daqueles que acreditam em Deus. É o fazer a diferença, não é? Eu percebo tantas mães, tantos pais e tantos filhos que se afastam desse elo de pai e mãe por conta de divergência religiosa. Qual é o contexto disso? A palavra de Deus vem nos dizer que de fato ele veio para trazer divisão, né, entre pai e mãe, mas a divisão não ocorre em simplesmente você se afastar dele. A divisão ocorre naturalmente quando você vive uma realidade e ele vive outra. Mas isso não quer dizer que você não tem que conviver com ele. Aliás, aqueles que conhecem a Cristo, aqueles que já experimentaram a palavra dele, têm por obrigação se aproximar dessas pessoas. Não para ser um com eles, mas para fazer a diferença na vida deles.
Naquele momento em que você for ao encontro e está num almoço de família, né? Naquele momento que você possa ser luz. Ah, Monique, mas aquela realidade ali é uma realidade de pecado, né? Aquela realidade ali é uma realidade... Aí eu não tô dizendo nesse contexto, né? Não tô dizendo que você tem que se esfregar na lama com os porcos. Eu não tô falando disso. Mas eu tô falando que você precisa ajudar a retirar os porcos da lama. Né? Retirar os porcos da lama. Isso também é nossa missão. E dentro do contexto, então, da parábola agora, 3 imagens, 3 figuras, né? Muito me saltou os olhos, né? E a primeira figura é óbvio que é a figura do filho pródigo, né? Quem é o filho pródigo? O filho pródigo sou eu e é você. O filho pródigo somos nós, né? Porque às vezes a gente acha que a gente é o filho mais velho e por vezes a gente se comporta como o filho mais velho, né? E eu vou falar aqui desses dois filhos, mas eu acho bonito o jeito de Jesus colocar a parábola, porque ele coloca 2 imagens, né, de filho, o filho pródigo, que é o filho pecador, que esbanja, que pega a herança, que esbanja, que se arrepende, que volta. E ele coloca também a imagem do filho, entre aspas, justo, do correto, do obediente, do que está sempre presente, não é? Mas que no final ele não aceita a vontade do seu pai de comemorar o retorno do seu irmão. Essas 2 figuras muito claramente ficou para mim justamente a figura dos pecadores e daqueles que se dizem justos, dos fariseus daquela época que julgavam a Jesus, mas também dos fariseus que somos nós, que muitas vezes julgamos a atitude dos outros, não é? Então Cristo traz essas 2 figuras dos 2 filhos para poder mostrar exatamente os 2 polos. Bom, os fariseus e os escribas falavam mal dos pecadores. Os pecadores são os filhos pródigos. E os fariseus aqui representam o filho mais velho. Por vezes somos nós os filhos pródigos. Por vezes somos nós o filho mais velho. E qual é a imagem desse filho pródigo, né? O filho pródigo é aquele filho que pede a herança, que rompe o seu relacionamento com o teu pai. E que vai embora, e diz a palavra que vai embora para um país muito distante. O filho pródigo é aquele que olha para o seu desejo. O filho pródigo é aquele que olha para o seu sonho. O filho pródigo é aquele que olha para o seu projeto de vida. O filho pródigo é aquele que busca a felicidade. O filho pródigo é aquele que busca a independência. O filho pródigo é aquele que acha que já está na hora de sair das asas do pai. O filho pródigo é aquele que se acha autossuficiente. O filho pródigo é aquele que pensa em si. O filho pródigo sou eu e é você. Todas as vezes que nós abrimos mão da ajuda do nosso pai, todas as vezes que nós discordamos da vontade do nosso pai, todas as vezes que nós saímos das asas do nosso pai, todas as vezes que nós olhamos para nós como provedores da graça que a nossa vida tanto precisa e não olhamos para o Pai como provedor da graça que eu preciso para poder viver. O filho pródigo somos nós, todas as vezes que nós rejeitamos a vontade do Pai, abrimos mão da vontade do Pai para fazermos a nossa vontade, para executarmos o nosso querer. O filho pródigo somos nós, que ficamos buscando a felicidade ao invés de na vontade de Deus, mas nas nossas próprias vontades, nos nossos prazeres. O filho pródigo somos nós, quando rompemos a amizade do Pai e vamos para países distantes, né? Ficamos longe de Deus na nossa oração. Perdemos a unidade, perdemos a comunicação, perdemos a presença do Pai. Todos nós somos filhos pródigos. Todos nós. Se você analisar a sua vida, você vai ver que em determinados momentos você age como esse filho que rejeitou a vontade do pai. Ou vocês acham mesmo que o pai queria dar a herança para ele? Não queria. O pai sabia que não era momento dele se apartar. O pai sabia que não era momento dele ir. Mas o pai, como aquele pai que educa na liberdade, ele permite que seu filho vá. Permite e dá condições para que ele vá.
porque ele dá a herança para que ele possa ir. Essa é a figura do filho pródigo, que muitas vezes sou eu e muitas vezes é você. Todas as vezes que nós nos achamos suficientes demais, autossuficientes, todas as vezes que nós achamos que nós somos os provedores das nossas graças, de que tudo aquilo que nós precisamos nós mesmos temos, ou seja, que nós nos bastamos. Todas as vezes que nós buscamos a felicidade fora da vontade do Pai, todas as vezes que nos comportamos assim, nós estamos sendo esse filho pródigo, que abandona o Pai, que se distancia do Pai para buscar o seu próprio interesse, a sua felicidade, o seu projeto pessoal, o seu sonho pessoal. Agora, por vezes, também nós somos o filho mais velho, não é? Que dizemos ser pessoas justas, que somos conhecedores da palavra, que estamos continuamente com o Pai, que estamos ali convivendo sempre com o Pai, que somos obedientes muitas vezes, mas que nos revoltamos com algumas posturas que o Pai tem, mas que muitas vezes a gente discorda com aquela vontade que o Pai coloca. Somos muitas vezes o filho pródigo, aquele que escuta o Pai, mas que aquilo gera revolta no teu coração. Aquilo que não acha que aquilo que o Pai determina, que aquilo que o Pai ordena, que aquilo que o Pai faz é o certo. Nós somos filhos mais velhos todas as vezes que nós questionamos o querer de Deus. Quando fazemos de menino mimado, né? E ficamos emburradinho, porque o nosso Pai não faz a nossa vontade. Porque o Pai não nos agrada muitas vezes. Porque o Pai não nos dá novilhos para partilhar com os nossos amigos. Porque o Pai não manifesta para mim o seu amor e o seu querer. Somos filhos mais velhos quando não aceitamos a correção do nosso Pai. Quando não aceitamos a orientação do nosso Pai. E quando não tomamos posse que aquilo que é do Pai também é meu, se eu estiver em comunhão com o Pai. É isso que o Pai fala para o filho, não é? Meu filho, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Por que tu está se preocupando? Ao invés de se alegrar com o retorno do teu irmão, ao invés de se preocupar com o novilho que eu estou dando para celebrar o retorno do teu irmão, tu está se preocupando com isso porque se isso tudo aqui é teu também. Todas as vezes que nós não estamos em comunhão com o Pai, nós não conseguimos ver que somos herdeiros da graça de Deus. É isso. Nós somos herdeiros da graça. Diz a palavra de Deus, se não me engano, São Paulo. E todas as vezes que nós nos comportamos como filho mais velho que questiona a vontade do Pai, que questiona o amor do Pai que é manifestado ao outro. Todas as vezes que nós olhamos para o outro e sentimos inveja daquilo que o Pai proporciona ao outro, né? Às vezes o Pai abençoou o outro com um carro. Às vezes o Pai abençoou o outro com uma inteligência, com um dom de cantar, de tocar. Às vezes o Pai abençoou o outro com a graça de ter a casa própria, um concurso, sei lá o quê, né? Com uma beleza. E aí a gente, ao invés de olhar para a graça que está sobre nós, porque somos também herdeiros da graça, nós olhamos para aquilo que o Pai não nos proporcionou. Como filhos mimados, né? Filhos mais velhos e mimados, que achamos que o Pai precisa o tempo inteiro fazer a nossa vontade. E esquecemos que o Pai realiza aquilo que é o melhor para nós. E sempre o Pai vai priorizar a nossa maturidade espiritual. Sempre o Pai vai priorizar. Então esse questionamento do filho, né? Ai, por que você matou um novilho? Eu tive contigo tanto tempo, você nunca me deu um novilho para festejar com os meus amigos. Todo mundo passa no concurso público, Pai, só eu que não passo. Porque você dá a graça para todos e não dá para mim, filhinho pitidodói, não é? E não consigo olhar para a graça que eu já tenho, porque o que é do Pai é meu.
E aquilo que é do pai já não arranca mais os meus olhares, porque eu estou olhando para aquilo que o pai deu ao outro, ao invés de olhar para aquilo que me atrai, que me faz ter comunhão com o pai. E por último, nós temos a figura desse pai, que é o pai misericordioso. Eu até me emociono, né? O pai que fica à espera. O pai que fica disponível. O pai que não questiona. Que não se importa com as lambanças que você fez e que eu fiz. O pai que abraça o filho quando o filho chega. E eu tenho certeza, porque eu fiquei meditando, minha cabeça é fértil, sabe? E eu fico imaginando a cena das coisas, mesmo não tendo sido um acontecimento, né? Porque foi uma parábola, foi Jesus que contou essa história. Eu fico encenando aquilo na minha cabeça, eu tenho essa capacidade criativa de ficar encenando aquilo na minha cabeça. E eu fico pensando naquele filho indo do encontro ao pai, né? Do encontro do pai, ensaiando o que ele ia falar. Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Pai, me chama de teu servo e isso me basta. Eu fico imaginando o nervosismo do filho treinando essa fala em cada estrada que ele passava até chegar ao pai. E aí quando ele chega lá, para poder falar tudo que ele ensaiou o tempo inteiro, o pai o abraça. O que o filho fala não é mais importante para o pai do que a presença do filho ali. Porque o pai valoriza a pessoa e não o pecado que ela traz. Porque o pai valoriza o coração da pessoa e não a história de pecado, de perdidos, né? de erros cometidos. O pai olha para o que ele está naquele momento, o que ele é naquele momento. O pai não olha para os bens que ele gastou, para a fortuna que o filho perdeu dele. O pai não olha para o déficit financeiro que ele causou. Porque o que importa para o pai não é o dinheiro. Porque o que importa para o pai não são as roupas que ele perdeu. Porque o que importa para o pai não foi o tempo que ele ficou longe e o tempo que ele ficou naquele banco, naquela cadeira, né? Na minha imaginação fértil, eu imagino isso, esperando. Porque para o pai não vale, naquele momento não é importante as prostitutas nos quais ele relacionou, né? As bebidas que ele bebeu, as moedas que ele gastou. Naquele momento, o que importa para o pai é o filho que está ali. Esse amor misericordioso do pai, que está sempre em prontidão, que está sempre à espera, que está sempre disposto a acolher e a amar. O pai que está sempre ali, aguardando o filho que na mesma liberdade foi voltar. O pai que está ali o tempo inteiro aguardando aquele filho que ele liberou ir, que ele não obrigou a ficar, a também sentisse por amor necessidade de voltar, ou por pura necessidade. A intenção do filho voltar, se foi por interesse, né? Se foi para poder pegar mais herança, não importa para o pai naquele momento. O que importa para o pai é que ele voltou. E aí eu fico olhando para nós. Às vezes a gente custa voltar, não é mesmo? Às vezes a gente percorre caminhos tortuosos. E aqui eu não estou falando, de repente, de pecado grande, não. Eu estou falando de pecados de nossa convivência. De repente a gente percorre caminhos de orgulho, de vaidade, de inveja, de idolatria, de apego às pessoas, de apego aos bens. E a gente vai percorrendo esse caminho e a gente não vai dando conta que a gente está se afastando do Pai. E o Pai está sempre aguardando o nosso retorno. E eu fico imaginando quantas vezes eu fico ensaiando a confissão que eu preciso fazer. Quantas vezes eu fico ali lendo, relendo e lendo meus pecados na folha de papel. Quantas vezes eu fico acumulando os exames de consciência de uma noite, 2 noites, 3 noites, de uma semana, de um mês. Quando eu poderia já correr ao encontro do Pai e me abraçar e me encontrar com essa misericórdia.
Porque Deus está a todo tempo a me esperar. Quanto tempo eu paro e penso, não vou procurar o sacerdote de novo, aquele mesmo sacerdote, por esse mesmo pecado. Não vou me confessar de novo por isso, né? E aí eu fico prorrogando o encontro com o Pai, o encontro com a misericórdia. E o Pai está ali a nos esperar. E perceba, não tem justificativa. Ele não quer ouvir justificativa. Porque Ele me conhece, Ele te conhece, Ele sabe o porquê fazemos. Ele sabe o porquê voltamos. Ele sabe se nós estamos de fato arrependidos. Ele sabe exatamente. Mas Ele não espera justificativas. Uma vez eu fui me confessar, lembrei-me agora, e falando meus pecados, aí eu falava em pecado, justificava porque que eu pequei. Aí o padre falou assim, não precisa justificar não, minha filha, eu só falo o pecado. Porque não precisa justificar. É só falar o pecado. Não é? O Pai amoroso, que está sempre disponível e que não se cansa de perdoar. O Pai amoroso que todas as manhãs renova a sua misericórdia por mim e por você. Tem um salmo que eu digo que é meu salmo, eu fico brincando com Mary, né? Porque eu falo assim, Mary, esse salmo é meu, que é o Salmo 50. E tem uma parte do salmo que diz assim, o meu pecado está sempre à minha frente, né? Essa semana eu tive a experiência de não meditar esse pecado está sempre à minha frente. Eu meditei o início, deixa eu ver, pegar aqui, desse salmo, do Salmo 50, que diz assim, tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa misericórdia e conforme a imensidão de vossa misericórdia. Apagai a minha iniquidade e lavai-me inteiramente da minha falta. Eu mudei agora. O meu pecado está sempre à minha frente. O meu pecado está sempre à minha frente. Isso era uma frase constante minha. Agora a minha frase constante é, Senhor, tens piedade de mim, segundo a vossa bondade. Porque o Senhor não nos trata como exige as nossas culpas, né? Porque senão Ele ia viver com chicote para nos corrigir. Mas o Senhor nos trata segundo a tua misericórdia. E aí, foi conforme a imensidão de vossa misericórdia, apagai a minha culpa, apagai a minha iniquidade, apagai a minha falta, me purificai, lavai-me todo por inteiro do pecado. É preciso mudar. Quisera todos nós amanhecer e dormir rezando o início desse salmo. Por quê? Porque a misericórdia de Deus se derrama a todo tempo e se renova a cada manhã, naquela música que nós conhecemos, né? A cada manhã as misericórdias se renovam. A misericórdia de Deus por mim e por você se renova a cada manhã. Por isso que cada dia é dia de louvar a Deus pela oportunidade de salvação que Ele nos concede. Ao se levantar, você consegue respirar. Amado, você está vivo? Então louve a Deus, Senhor, bendito seja pela oportunidade de salvação que o Senhor me dá nesse dia de hoje. Não é? Porque a cada dia, se a misericórdia de Deus se renova, a cada dia a oportunidade minha e sua de mudar de vida, de sermos melhores, de nos converter. É por isso que a palavra nos ensina a dar a Deus as primícias do nosso dia. É por isso que a palavra de Deus nos ensina a já amanhecer em oração, né? Porque a gente sabe, eu não estou dizendo que quem ora de noite erra, não. Quem medita a palavra de noite erra, não estou falando isso. Quantas vezes eu faço isso também. Mas eu quero dizer que há uma oportunidade maior de vivenciar a misericórdia de Deus e a palavra de Deus quando a gente faz isso pela manhã. Por isso que a palavra de Deus nos ensina a dar a Deus as primícias do nosso dia, as primícias do nosso tempo, os nossos primeiros momentos. Eu acordei, eu estou vivo. A misericórdia de Deus está se derramando sobre mim naquele dia. Ele está à minha expectativa. Ele está à minha espera. Ele está ansioso para encontrar comigo. Ele já está na varanda a me esperar. É assim o amor misericordioso do Pai. Amados, quem se cansa somos nós. Nós é que nos cansamos. Nós é que não queremos perdoar mais. Olha, se fizer de novo, eu não vou perdoar. Nós é que não esquecemos. Nós é que ficamos ressentidos. Nós é que ficamos feridos com aquilo que os outros fazem a cada um de nós.
Deus não age assim. Deus não é assim. Ele não se cansa como nós. Nós desistimos fácil das coisas e das pessoas. Deus não é assim. Deus não age assim. Bendito seja Deus por esse amor que é misericórdia. Bendito seja Deus por esse amor que nos lava toda manhã, que nos renova toda manhã. E é nesse sentido da misericórdia de Deus, aí você vai falar, mas Deus, essa misericórdia de Deus é tudo, né? Deus, ele é Deus, então ele tem essa misericórdia que não cansa. Eu digo a vocês, amados, a palavra de Deus nos ensina lá em Lucas 6, sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. É isso que o Senhor nos fala em Lucas. Também no capítulo 6 de Lucas. Ser misericordioso como o Pai é estar na figura desse Pai da parábola do filho pródigo. Estar sempre disponível a perdoar. Estar sempre pronto para acolher. A não se importar com as justificativas. A não se importar com os gastos, né, do que aquele erro pode causar. Mas é abraçar e acolher e dar o perdão. A misericórdia que Jesus fala, sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso, é a misericórdia que não se cansa e que não desiste do outro e que está disponível e pronto para acolher o outro, mesmo que aquele outro não venha te pedir perdão. E que vai ser necessário você sofrer, se rasgar, para abraçá-lo e dar o seu perdão. É isso que o Senhor nos ensina no 70 vezes 7. O perdoar 70 vezes 7 é o ser misericordioso como o Pai é. Né? A gente sabe disso. O número 7 é o número da perfeição. É o número do infinito na Bíblia, tem esse contexto, né? E quando Jesus fala dos 70 vezes 7, ele está querendo falar, olha, é o tempo inteiro, é a todo momento, é a toda hora. É sempre que for necessário, é sempre que for preciso. É ter um coração disponível para perdoar, para acolher, para receber aquele que te feriu, aquele que se afastou de ti, daquele que não quis mais estar na tua presença, daquele que muitas vezes te fez sofrer. É esse os 70 vezes 7. É esse. E perceba, amados irmãos, isso não está relacionado apenas com uma vontade nossa. Como seres humanos que somos, o perdão que nós precisamos dar ao outro não pode estar relacionado com o nosso querer, com a nossa vontade. Porque quando Jesus disse, sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso, Jesus está querendo dizer que nós precisamos ter a misericórdia com o outro, e misericórdia com o outro é ter amor em excesso pelo outro, capaz de não olhar para os erros, capaz de não olhar para as mágoas, não olhar para o sofrimento que aquele outro te causou, não olhar para o mal que aquele outro te causou, mas envolver aquele outro no amor. E amor não é sentimento, não é sentimento, amor é decisão, amor não é vontade, amor é querer. Eu decido perdoar. Eu vou perdoar. É claro, nós contamos com a graça de Deus, né? Nós contamos com o Espírito Santo que nos capacita. E a cada dia a gente vai, com a ajuda do Espírito Santo, diluindo a mágoa do nosso coração. Mas perceba, assim como é o amor, é o perdão, não é vontade, é decisão. É decisão. Não é apenas o falar, é o fazer, é a atitude. Perdoar é decisão. E é preciso decidir-se em perdoar. É preciso tomar essa decisão todos os dias. Porque todos os dias alguém fará algo que você vai discordar. Né? A Gessi está colocando aqui, eu tô meio perdida na hora, viu? Porque a gente mudou o horário, agora eu tô meio perdida na hora.
A Jessi colocou aqui que o perdão é cura. Isso. Porque o perdão liberta. São 10 horas? Não, 9h20. 9h20, faltam 10 minutos, tá acabando. Porque o perdão liberta, não é Jessi, não é Daisy. O perdão é libertador. É libertador para quem dá e é libertador também para quem recebe. Porque muitas vezes, amados irmãos, a gente precisa entender o outro também. Existem pessoas que não têm a facilidade de pedir perdão, né? E é necessário a gente identificar nas atitudes daquela pessoa que ela está querendo pedir perdão, que ela não consegue. E nós somos chamados a perdoar pessoas assim também. Que muitas vezes cometeu um erro conosco, nos magoou, nos feriu, mas que não tenha coragem de chegar para nós e nos pedir perdão. Mas começa a demonstrar nas suas atitudes que está arrependido do que fez. E aí aqui eu queria fazer uma observação, abrir um parêntese, né? Muitos domingos atrás, né, o nosso pároco, o pároco aqui da paróquia, né, o Padre Francisco, ele explicava justamente a diferença do arrependimento e do ressentimento. Que ele falou o seguinte, olha, o arrependimento, ele não muda o passado. Ele não muda o que você fez. Mas o arrependimento, ele muda o futuro. O seu futuro. E o futuro da pessoa. Agora, a pessoa ressentida é a pessoa que diz que está arrependida e não está. A pessoa que fica com aquele ressentimento, ela diz que se arrependeu, mas ela não consegue com as suas atitudes expressar o arrependimento. Porque aquele que arrepende, verdadeiramente se arrepende, ele faz um propósito para não fazer aquilo novamente. A pessoa que só está ressentida, magoada com aquilo, ela não é capaz de fazer aquilo mudar. Ela permanece preso àquele mal que fizeram a ela ou que ela fez. E ela fica ressentida como um ruminante, né? Que coloca aquele alimento na boca e fica mastigando, aquele alimento vai para o estômago e volta para a boca, mastiga. É um eterno ruminar. A pessoa ressentida, ela fica ruminando aquilo o tempo inteiro, e ela não é capaz de dar perdão e nem de receber perdão. E a pessoa pode ser ressentida com aquilo que ela fez de errado, com a mágoa que ela fez lá com o outro, ou com aquilo que fizeram com ela. A palavra não é ressentimento. Jesus nos ensina a misericórdia. E a misericórdia está ligada com arrependimento. O filho pródigo se arrependeu e voltou. É preciso arrepender e mudar de vida. Não é? Quem permanece no erro não arrependeu de verdade. É preciso lutar para aquilo que você está arrependido de fato que fez, possa verdadeiramente criar em você uma mudança, uma conversão. É por isso que no Salmo 50 está dizendo, dai-me, Senhor, um espírito decidido. A decisão é minha, não é? Mas o Senhor pode contribuir com a tua graça para fortalecer a minha vontade. O Senhor ele vem com a tua graça para deixar a nossa vontade mais forte, mais robusta. E assim a gente consegue avançar no perdoar e no aceitar o perdão do outro. É necessário nos abrir para essa realidade. Lembrando daquilo que eu falei há muito tempo atrás, né? O Senhor não nos promete facilidades. Uma vida com Cristo exige de mim, exige de você sacrifícios. E muitas vezes é necessário sacrificar a nossa vontade para decidir perdoar alguém. Talvez você olhe aí para a sua história de vida e simplesmente foi se afastando de pessoas que te fizeram mal. E aí você foi botando pedras, né? Te magoou aqui, eu afastei. Como diz a palavra, mudei de país, né? Me magoou aqui, não frequento mais a casa daquela pessoa. A fulano me magoou, bloqueei ela no WhatsApp. O fulano lá falou uma coisa que eu discordei,
tirei ele lá do meu Instagram, deixei de seguir ele, né? A gente vai caminhando botando pedras em cima das coisas ao invés de a gente resolver as coisas. E aí quando a gente retira as pedras, o fedor tá insuportável. É por isso que muitas pessoas são presas ao passado e é necessário aí, as minhas amigas, irmãs da cura interior está aí vendo isso, né? Muitas vezes é necessário um acompanhamento de cura interior. E quantas irmãs fazem esse atendimento e vão diagnosticando junto com a pessoa que está sendo orada que na verdade o mal que ela tem é falta de perdão. Ou porque não perdoou alguém. Então a atitude de perdoar é uma atitude libertadora, tanto para quem dá o perdão, tanto para quem recebe. Quando Jesus disse, sede misericordiosos, como o Pai é, significa dar um perdão sempre, estar pronto a perdoar. Ter um espírito decidido para poder dar o perdão para aquela pessoa. E perceba que no Pai Nosso, quando Jesus ensina os seus a rezar, ele fala, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Perceba a condição? Senhor, perdoai as minhas ofensas, tudo aquilo que eu vos ofendi, Senhor, que tu possas me perdoar, assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam. Muitas vezes a gente vai colocando barreiras e vai deixando de receber essa graça da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, porque nós estamos presos com aqueles que nós não conseguimos perdoar. Esse é o desejo de Deus para essa noite, né? Que eu e você possamos ter um coração misericordioso, disposto a perdoar. Mesmo quando aquela pessoa que nos ofendeu e nos magoou não venha nos pedir perdão. Mas que você decida a tomar o primeiro passo, a dar o primeiro passo e a perdoar, né? E perdoar não significa desprezar, ok? Você não precisa conviver com a pessoa, né? Porque às vezes uma mágoa acaba perdendo a confiança na pessoa, a amizade se rompe, né? E confiança é algo que se estabelece com o tempo. A gente entende isso também. Você não tem que conviver, talvez você não tenha aquela disposição de conviver com aquela pessoa que te fez aquele mal, né? Mas você também não pode desprezá-la, falar mal dela, denegrir, maldizer, caluniar aquela pessoa. Porque isso são atitudes de quem, de fato, não perdoou. Desprezar não é perdoar. Você pode até não conviver, não querer conviver com aquela pessoa, né? Mas é preciso abrir-se à graça do perdão e reconhecer que aquela pessoa também é um filho amado de Deus, que erra tanto quanto você. Amém? Deus abençoe vocês. Vamos rezar um pouquinho? Tem quantos minutos? Meu marido tá aqui do lado, ó, 2 minutos. Vamos pedir a Deus então, né? Que nessa noite nós possamos, se vocês puderem, façam esse exercício, né? Leiam o Salmo 50. Peça perdão a Deus. E comece o dia com o Salmo 50 também, pedindo a Deus que essa misericórdia dele, que se renova toda manhã, possa te dar um espírito decidido para você continuar galgando a sua vida em busca da santidade, né? E te capacitando a perdoar todas as ofensas que alguém no decorrer desse dia vos fizer. Amém? Pedimos a Deus então que venha nosso auxílio, nosso socorro com o teu Espírito Santo. Ele é o nosso paráclito, ele é o nosso advogado. É ele que vem ao nosso auxílio, ao auxílio de nossas fraquezas, porque o Senhor disse que não nos deixaria sós e ele não nos deixou. O Espírito Santo está conosco, que possamos rogar por ele sempre, pedir a presença dele sempre, porque é ele que nos capacita para sermos pessoas melhores. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, aquela que soube sempre acolher a vontade do Pai, possamos ter uma santa e abençoada noite. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis aqui os servos do Senhor, faça-se em nós segundo a tua palavra. Amém. Olha, amanhã a gente tem
na comunidade, mas não está aberto, viu, gente? Não está aberta a comunidade ainda, mas eu peço a vocês que rezem, porque amanhã teremos irmãos consagrados que vão fazer a renovação da sua consagração, tá? Então rezem por eles, para que eles continuem buscando serem fiéis a Deus, buscando ser mais santos, né? Através dessa vida em comunidade. Mas amanhã nós temos 8 horas da manhã as laudes, nós temos às 4 horas da tarde o Rosário São Miguel, a quaresma acabou, mas o Rosário continua. E na sexta-feira nós também temos laudes 8 horas da manhã, também temos Rosário de São Miguel 4 horas da tarde e temos também à noite a partilha da palavra às 20 horas com o nosso irmão Leandro. Esteja conosco, nos acompanhe aqui, reze por nós e nos ajude no que for necessário. Amém? Vamos acabar com essa música então? Não sei se você vai conseguir escutar daí. Que possamos dormir com esse abraço acolhedor do Pai, que quer hoje nos afagar em teus braços, né? Quanto tempo ele está nos esperando, querendo um abraço, e a gente fica só fugindo. Ai, ai, ai. Que nessa noite você possa dormir nos braços do Pai, descansar nos braços do Pai. Amém? Lembrando que não é preciso fazer tantas coisas pesadas para sermos filhos pródigos, viu? Se nos distanciamos da vontade do Pai, a gente já está nos afastando dele, né? Que possamos procurar sempre estar em comunhão com ele. Amém? Vou deixar acabar, porque eu acho que já está acabando aí, né? Vocês vão ouvindo aí enquanto a gente termina, tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês. Um beijo, Tereza, Mary, Fatinha, Sônia, Gessi. Um beijo grande, Marise. Bendito seja pela vida de vocês, viu? As neoconsagradas todas aqui, gente, ó. Ana Lúcia, todo mundo fresquinha com a consagração, ó, fresquinha. Minha irmã Cileia, boa noite. Fatinha, meu esposo Rafael tá aqui do meu lado e acompanhando também uma santa noite. Amém. Que a alegria do Espírito Santo continue conosco. É verdade, Marise. Amém. Clóvis, boa noite. Um abraço na Lúcia. Tá acabando. Quando cair, vocês já sabem, né? Deus nos abençoou. É verdade, Mairi. E continuará nos abençoando porque Ele é muito bom conosco, não é verdade? Deus te abençoe também, minha irmã. Uma boa noite, viu? Saudade de você.